Bem-vindos ao Corações e Mentes. Voltamos ao nosso programa para discutir a saúde mental. Eu, Ricardo Nogueira, tenho a honra de receber um dos grandes nomes da psiquiatria do Brasil, Dr. Luiz Carlos Ilafon Coronel. Natural de Quaraí, no Rio Grande do Sul, o Luiz Carlos formou-se em medicina em Santa Maria em 1972. Especializou-se em psiquiatria, fez mestrado em psiquiatria e saúde mental na UFRJ, no Rio de Janeiro, e é especialista em psiquiatria forense. Em 2007 e 2011, foi diretor-geral do Hospital Psiquiátrico São Pedro, em Porto Alegre, uma instituição de referência no cuidado de saúde mental no Brasil inteiro. Coordenou a Política Estadual de Saúde Mental do Rio Grande do Sul até 2019, quando encerrou a sua participação na gestão pública. Atualmente é coordenador do MBA em Psiquiatria Forense e Direitos Humanos da FASaúde do IACS, da Federação dos Hospitais, e segue contribuindo de forma expressiva para os avanços da assistência no cuidado e na compreensão da saúde mental do nosso país. Luiz Carlos, muito obrigado por aceitar o nosso convite e seja bem-vindo. E para começar, eu gostaria que tu explicasse exatamente o que é a ansiedade do ponto de vista psiquiátrico. Bom, quero agradecer o convite recebido do programa e de ti, que representa muito bem o Sindicato Médico, Nova Gestão, pela oportunidade de conversar sobre um tema que é da maior relevância e raramente é tratado do ponto de vista do interesse da público, né? Tem outras patologias de saúde mental que vigoram, que dominam a cena midiática. No entanto, os maiores índices, né, embora seja problemática o estudo epidemiológico no Brasil, mas os maiores índices de taxas de transtornos de ansiedade da América do Sul estão no Brasil. Um estudo da Lancet, publicado este ano, fez um levantamento de transtorno de ansiedade muito bem feito, uma meta-análise, né, de todos os países da América Latina, e encontrou uma prevalência de 14,55% da população adulta. Em algum momento da vida vai ter um transtorno de ansiedade. Então, é da maior relevância do ponto de vista público identificar para poder tratar com o quanto antes e para evitar as complicações muito comuns nesse quadro. E quais são os tipos de ansiedade? As mais comuns são as fobias específicas, isto é, tem medo de altura. Para o leigo entender, quer dizer, o transtorno de ansiedade se caracteriza por medos e preocupações excessivas que interferem na vida diária, por um longo tempo, não menos que 6 meses, para ser uma patologia, né? E de modo frequente no dia a dia. Então, são medos e preocupações excessivas. As mais comuns são as fobias específicas, de altura, de pequenos animais, de estar em espaço fechado, de elevador, enfim, são as mais comuns. E, em segundo lugar, são as fobias sociais, que a pessoa tem medo, por exemplo, de preencher um cheque à vista no mercado, que vão estar tudo olhando, medo de ser humilhada, de ser espezinhada, né? O olhar do outro está muito presente, né? Então a pessoa se inibe, muitas vezes fica incapacitada de realizar atos tão simples como esse, de preencher uma nota com outras pessoas presentes. Mas eu noto assim muito no consultório, Luiz Carlos,
Por exemplo, as pessoas me dizem assim, eu estou tão ansiosa, que eu faço taquicardia. E taquicardia é importante de ter que ir para o hospital, inclusive de ir para a emergência. Aí chego lá na emergência, eles fazem os exames, me avaliam e me dizem que isso é ansiedade. Que ansiedade, que tipo de ansiedade é essa? Geralmente é pânico. É uma das, digamos assim, comecei dizendo que a epidemiologia no Brasil ela é problemática. A gente tem índices e taxas que sejam cientificamente muito sustentáveis, né? Então, tem muito transtorno do pânico que não está devidamente avaliado, né? E que passa por uma questão clínica. Então, faz parte do quadro, além da ansiedade, digamos, a ansiedade é gerada pelo medo e pela preocupação excessiva. E o que é o pânico? É o medo que a pessoa tem um infarto, vai me dar um acidente vascular cerebral, vou enlouquecer, vou perder o controle. Então, isso tem muito sintoma físico. Tem vários quadros de ansiedade que classicamente têm muita sintomatologia física. Tremores, sudorese, palpitação, simula até uma hiperventilação, né? Então, diarreia, enfim, é uma gama que pega quase toda a clínica médica, a semiologia da clínica médica. Muito sintomas. E também constipação. Aí, sim, pode ser, mas pega mais aí o campo da obsessão, obsessivo-compulsivo, né? Mas, de qualquer maneira, então, é um quadro que, classicamente, tem ansiedade, tem a preocupação, tem que ser, para ser doença, tem que ser a maior parte dos dias e não menos que durante 6 meses. E isso é bom salientar, e estou salientando, porque não é porque tem ansiedade, porque um gremista, por exemplo, quase entra em pânico cada vez que vai jogar o Grêmio, né? Não, mas aí é verdadeiro isso. É procedente. Então, mas uma vez ou duas não é suficiente para ser doença. Para ser doença tem que ser Sim, mas os jogos do Grêmio todos geram isso. Tem sido uma prova de resistência emocional para o gremista, né? Eu acho que os gremistas todos estão com ansiedade com esse time que está aí. É verdade. Então, digamos assim, o acompanhante, o Freud chamava equivalentes orgânicos, né? Nesse quadro de sintomatologia física. Aliás, o criador científico, quem diria, né? Da chamada neurose na época de ansiedade, foi Freud. O homem do inconsciente. Genial. Ele era um grande clínico, porque ele separou da neurastenia um quadro que predominava o medo e a expectativa ansiosa, etc. Sim, mas ele falava de uma ansiedade coletiva, né? Não, é que o coletivo ali, sim, pode ser, mas o quadro clássico, eu revisei, da descrição que ele fez da neurose e ansiedade, ele separou da neurastenia, que era um balaio que incluía muitas patologias psiquiátricas, né? Na época. Sim, mas então ele separou. Então seria o pânico, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de pânico, fobia específica, uma coisa que é muito rara, que é o mutismo seletivo, e agorafobia. Tá, e tu foi a Minas Gerais esses dias dar uma palestra sobre burnout. O burnout entraria nesse campo? O burnout ainda não está incluído no CID. Ele está em estudos para ser incluído, talvez, no 12ª revisão, né? E ele é um quadro de estresse, mais que de ansiedade. A ansiedade acompanha, mas como estresse, é ligado ao trabalho. É causado pelas condições de trabalho, que em determinado momento a pessoa não dá conta. E aí fica ansiosa, deprimida, sente-se incapaz, se deprime. Enfim,
é todo um quadro com um cortejo sintomático, né? Mas o predominante é o estresse e é ligado às condições de trabalho. Os fatores de risco para desenvolver um transtorno de ansiedade, né? Esse trabalho do Lancet, né, é muito interessante, porque relaciona com 4 fatores na América Latina. Desigualdade de renda, desigualdade de gênero. As mulheres ganham menos que os homens. Tem uma série de proteções que os homens não têm, né? Os casos aí de feminicídio, etc., né? Terceiro, é ligado também aos países, tem mais incidência de transtorno de ansiedade, os países com menor índice de desenvolvimento humano, que é medido por várias condições importantes para a personalidade se desenvolver sadiamente, né? Mas não diria assim que seria por uma questão de falta de segurança, sim, segurança... E o quarto item é ligado aos países que têm maior índice de homicídios dolosos, que é a intenção de matar, né? E de violência. Poderia dar um exemplo? Se tu imagina assim, morar numa periferia hoje, do Rio de Janeiro. Eu estou colocando no Rio, mas se tu olhares bem, tem Minha Casa Minha Vida aqui na periferia de Porto Alegre, aliás, nem na periferia, no centro, o Carandiru, chamado Carandiru, ali no centro. É dominado pelo tráfico. Então, não, os nossos bairros, né? Então, tem bairros aqui em Porto Alegre que tem várias facções, né? Na metade do bairro é uma facção, na parte de cima é outra, na parte de baixo é outra. E mais, eles governam esses ambientes. Isso é um fator de estresse, porque tu está vigiado, está controlado e ameaçado. E conheci uma empregada doméstica que pagava R$5 para sair da vila e 5 para voltar. Mais de um caso que no Minha Casa Minha Vida eles expulsam do apartamento e a pessoa vai... Isso infelizmente é comum. E aí então eles dominam. Então isso é um fator que gera não só preocupação, gera medo, e não é só isso, é porque a violência está ali. Se tu não concordas, tu está sujeito à penalidade que o criminoso é capaz de cometer e comete, né? O Brasil ainda tem índice muito alto de mortes violentas, homicídios, né? Outra coisa que se associa muito à questão da ansiedade é a questão do sono, né? A perda do sono, ou diminuição do sono. É que o medo e a preocupação alteram o círculo circadiano. Então a pessoa ou come demais ou come de menos. Ou dorme demais ou dorme de menos. Mas é em função do medo e da expectativa ansiosa, da preocupação excessiva, que acaba interferindo no ritmo, nesse ritmo básico da vida e tão importante e tão reparador para a nossa saúde mental e para a composição orgânica numa boa noite de sono. Isso atrapalha a capacidade profissional, a capacidade intelectual. No outro dia a criança não produz na escola, o profissional não produz no seu trabalho. E quais são aqueles caminhos mais comuns, né? Porque antes de procurar um profissional para se medicar adequadamente, as pessoas tentam se automedicarem. E essa automedicação, às vezes eles usam algumas drogas, né? Bem comum, assim, estou nervoso, estou ansioso, vou tomar uma cachaça, né? Vou tomar o meu uísque. Para relaxar. Para relaxar. Bom, infelizmente a cultura global ela estimula isso, né? Se tu abre qualquer filme norte-americano, de influência norte-americana, a pessoa chega esbaforida, cansada, no final do dia, joga o casaco, a sacola e abre uma garrafa de bebida alcoólica, né? Para relaxar.
Os europeus estudam melhor isso, né? Eles dizem que esse é o começo, poderá ser o começo para a população mais vulnerável da dependência química, quer dizer, começar a usar o álcool, principalmente, né, bebidas alcoólicas, as drogas, né, como um remédio. Exatamente. E isso é bem comum, né? O álcool como remédio. E ele produz inicialmente um efeito positivo, né? A pessoa nos países nórdicos, né? O pessoal, aquilo é religioso, sagrado, depois do trabalho no pub, né? Não só lá, né? Isso aí também... Aqui também, né? Certas áreas, né? Isso é muito comum. Tu vai no Rio de Janeiro, por exemplo, os botecos, né? Chamados botecos. Né? Aqui também, fim né? do dia, tá o shopping, né? Mas é que isso atinge mais quem é mais vulnerável, quem tem mais predisposição, né? Então, a taxa de uso de drogas que se torna dependente é em torno de 10% da população, né? Álcool é uns 7%, mas todas elas eu diria que é 10%. Tem algumas pesquisas últimas, né, que parece que houve um aumento do uso de álcool, principalmente nas cidades pequenas do interior, né? Eu não conheço. Mas os dados que eu disponho é esse, que de modo geral, né, é em torno de 10% das pessoas são geneticamente, constitucionalmente predispostas, né? Se em contato, se começar a abusar, usar como remédio, né? E não só o álcool, né? Também algumas drogas ilícitas, assim, drogas bem conhecidas, né? Que são usadas, né? Tipo a cannabis, por exemplo. Não. Aí a maconha, né? Isso, marihuana. Sim, isso tem um clima crescentemente de tolerância e de legalização, né? Não me lembro quem perguntou para o Mujica, Pepe, recentemente falecido, que era um homem que podia ter críticas à ideologia dele, mas ele era um homem muito sensato, com um pensamento profundo, né? E o Uruguai legalizou. E aí foi mais ou menos, não se diria bem sucedida a experiência, porque cresceu a criminalidade, etc. Mas não nos índices que tem no Brasil, né? E aí alguém, não me lembro se é um presidente da República, um político importante, perguntou para ele o que ele achava de legalização no Brasil. Ele dizia, olha, aqui a gente pôde controlar os efeitos, mais ou menos controlar os efeitos negativos, porque é um país de 3,5 milhões de habitantes. Agora o Brasil... com 210, uma fronteira com mais de 8.000 quilômetros de fronteira com os países produtores de cocaína, de maconha, é uma temeridade para uma coisa que já é avassaladora. Acho que aí ele teve bom senso. Eu faço muita psiquiatria forense, e a semana que vem eu vou ver um dos tantos pessoas que eu acompanho que está presa na penitenciária das Encharqueadas, né? Que é o nosso complexo maior de prisões. Sabe por quê? Porque ele é preso recente e ele era dependente químico e cometeu uma infração pela qual ele foi condenado e está preso. Mas é uma coisa menor. Então, a família, os pais dele, me contrataram para ir lá para produzir um parecer, porque ele está usando drogas lá dentro da prisão, mais que durante toda a vida dele livre. Então, num ambiente desses, tu favorecer ainda a liberação da maconha, porque não nos iludamos, tu libera a maconha, mas junto vem o pitico, que é misturar com a cocaína, o crack, no fumo. Deixa eu te contar, eu tenho uma experiência, eu tive em Barcelona. Barcelona foi liberada a maconha, então tem as casas que vendem maconha. E eu visitei lá todas as casas.
Vou lá dar uma olhada como é que é esse negócio. Não experimentasse em todo? Não. Só que me chamou a atenção, eu até fotografei isso, que em todas as casas tinham camisetas pretas com a figura, estampa do Pablo Escobar, que foi o maior traficante de cocaína da Colômbia. E dizia assim na camiseta, call me, ligue para mim. E tinha um telefone. Aí eu passava na outra, tinha outro telefone. Aí o que eu me dei conta? Que as pessoas iam ali comprar a maconha, que era liberada, mas aí tinha lá uma propaganda para ligar para o Pablo Escobar, né? Pablo Escobar da vida. O Pablo Escobar de lá, provavelmente. Bom, esse foi o grande problema dos lugares onde está sendo liberada a maconha. Porque no Uruguai, por exemplo, que eu conheço um pouco mais de perto, me dizia um rapaz, usuário, olha, a maconha oficial, que é vendida oficialmente, né, nos lugares, enfim, do lado, ela é fraca e cara, a oficial. Do lado tem o traficante que vende uma que é um barato e é muito mais barata, muito menos custo. Então, não dá para concorrer com o tráfico. Né? Essa é a mensagem. Então, do lado, é que nem Colme, né? Porque é mais barata e mais intensa e mais forte os seus efeitos. Né? E isso, te imagino no público adolescente que vive, a sociedade já vive de novidades, de intensidade, de adrenalina, né? Consumindo adrenalina. Então, tu pega um adolescente, que esse é o chão do adolescente, experimentar, conhecer, né? E levando, e é um crime com a nossa juventude favorecer o uso. E há uma preocupação geral hoje de uma procura, né? O pessoal fala assim, né, que a sociedade está viciada também em dopamina, né? Que precisa usar. Na verdade é o seguinte, todo mundo quer mudar o seu estado. Né? Então, como fazer para mudar o seu estado? Se está triste, quer ficar alegre, se está ansioso, quer ficar calmo. Então, é a procura de uma droga que resolve esse problema. Mas como que os médicos, os profissionais capacitados podem dar um tratamento adequado para uma pessoa com ansiedade? Bom, a gente aprende na medicina que tem que identificar o fator causal. Então, a ansiedade, por exemplo, tem a ansiedade da primeira infância, que é se afastar dos pais. Depois tem a ansiedade da adolescência, que é com a identidade, e aí tem a preocupação principalmente com o grupo social, onde vive e convive. No mundo adulto já entra o estudo ou o trabalho. Aí são ansiedades da convivência social ou de trabalho. Então, depende da época e do tipo de ansiedade, não é? Identificando a causa da ansiedade, da preocupação, ou o fator que está interferindo, né? É mais fácil de lidar e de corrigir. Então, isso é um assunto para atenção primária. Hoje está nos jornais a crise terrível que vivem as emergências no Rio Grande do Sul. E o sistema chegou ao esgotamento. Ele não dá conta. Em Porto Alegre, no estado, com as síndromes de inverno respiratórias, né? Por quê? Porque a atenção primária ela não funciona adequadamente. E não funciona porque não tenha bons médicos? Tem bons médicos. Não tenha programa. Não tem projeto, não tem planejamento. É que nem suicídio, é que nem homicídio, feminicídio. Não adianta tu tratar só a vítima. Tem que tratar também o agressor. Uma vez, há muito tempo, um juiz inovador que havia na vara de violência familiar, né? Que era violência contra a mulher, basicamente, me chamou para dar uma consultoria. O que ele queria? Eu cheguei a começar o trabalho. Ele queria um trabalho com o agressor. Porque
Porque não adianta só tu pegar a vítima, né? A agredida, né? Não, e também tem que trabalhar com o agressor. Mas o problema é que muitas vezes a gente sentiu uma reação dos profissionais que muitos, ou grande maioria, não queriam atender o agressor. E sendo que depois, através de pesquisas, né, Coronel, se viu que muitos desses agressores, abusadores, talvez até a maioria, ou quase todos, também tinham sido abusados. E aí essa relação causa e efeito é meio complicada, porque a gente sabe algumas coisas. Por exemplo, se estuda muito hoje os estresses, né, os fatores traumáticos na primeira infância. Tá? Então, quais são os fatores traumáticos? São as violências. Violência emocional, violência psicológica, violência física e violência sexual. Cada uma dessas violências está relacionada, tá, em maior ou menor grau, às possíveis patologias no mundo adulto. Então, depressão está mais ligado a uma coisa. Um certo tempo, há pouquinho tempo, se relacionava transtornos limite, borderline, né, com abusos na área sexual durante a infância. Tinha pesquisas que mostravam isso. Mas não é uma regra, né? Então, esses estresses da primeira infância, né, eles são fatores de risco, se não for contemplado, se não for adequadamente Mas voltando tratado. à pergunta original, qual é o tratamento que se dá, o tratamento básico, inicial para a ansiedade? Para transtornos de ansiedade. Exato. Vamos chamar assim, transtorno de ansiedade. Porque a ansiedade normal está preocupado com o exame, está preocupado com o seu time que não ganha, no caso dos gremistas, com o governo que não dá conta, né? Isso é normal que a gente esteja, até é bom que esteja. Aliás, uma outra coisa que se esquece, né, nesse tempo de neurociências é que o Freud dizia a ansiedade é um sinal de alerta, que algo não está bem. Então, agora, isso não é necessariamente patológico, pode ser conveniente do ponto de vista da espécie para tomar medidas protetivas. Agora, de transtornos, quando se instalam ansiosos, né, o tratamento consagrado, né, pelas evidências científicas é com, primeiro, as psicoterapias com mais resultados são as cognitivas, chamadas cognitivas, tá? E do ponto de vista psicofarmacológico, são os antidepressivos, inibidores seletivos da recaptação da serotonina e da noradrenalina. Os dois têm o mesmo efeito, tá? Causam um bem-estar, né? Controle dos sintomas. Mas os melhores resultados mesmo, e aí eu vou pelo Stephen Stahl e pelo Irismar Reis de Oliveira, é a conjugação dos dois, psicoterapia e psicofarmacologia. Cada vez mais, esses quadros instalados como transtorno de pânico, fobia específica, ansiedade generalizada, agora fobia, tu precisa unir os dois. Hoje não se pode mais descartar essa interveniência do neurocerebral, né? Que a química ajuda a reduzir e permitir que a psicoterapia funcione. Olha, eu gostaria de continuar conversando aqui contigo o resto do dia, mas lamentavelmente nós vamos ter que encerrar. Mas aqui eu queria destacar um outro lado desse personagem, Luiz Carlos Vilafón Coronel. O Luiz Carlos Vilafón Coronel é uma grande liderança da área médica, e principalmente na sua área, na psiquiatria. E ele está liderando aqui no Rio Grande do Sul agora um movimento pela Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP, livre. Então até gostaria que na próxima vez tu trouxesse aqui o Fábio Souza, lá do Ceará, que é um colega nosso também, que fez mestrado, doutorado em Edimburgo, uma pessoa muito qualificada, para falar sobre essa questão
da liderança e da mobilização da nossa categoria médica, especificamente dos psiquiatras. E queria agradecer profundamente a tua presença e dizer o seguinte, que eu estou te vendo cada vez mais jovem, cada vez mais bonito. Não sei o que tu está fazendo que está ficando assim. Olha, eu, depois de algum tempo ter um voto desses, né, me deixa contente, feliz. Não esperava tanto, né? Mas é um prazer também conviver contigo e com a atual gestão inovadora, séria, competente que o Simers está e que tu és uma das lideranças importantes do Simers renovado. Então, conta comigo para qualquer eventualidade que tu acha que eu possa, que o Simers acha que eu possa colaborar. Olha, a recíproca é mais do que verdadeira, porque aqui, nesse Corações e Mentes de hoje, nós tivemos uma aula da competência, da experiência. Então, tivemos o prazer de dividir conosco, com todos os colegas, a experiência e a qualificação de Luiz Carlos Ilafon Coronel. Muito obrigado pela audiência de vocês.